bom dia com alegria, bom dia para você que está em casa acompanhando a sua TV, a nossa TV Câmara Digital pelo canal 61.3 ou pela internet pelo www.câmarauberaba.mg.gov.br. E você já sabe, perdeu o programa, pode assistir depois, está tudo arquivadinho lá na nossa página, no nosso site. Nós, durante a realização do seminário de direito eleitoral, importantíssimo, sobretudo nesse ano de grandes mudanças aí na legislação eleitoral e também com a política pegando fogo no Brasil, o Uberaba sai na frente e realizou aí esse evento a muitas mãos, Anvale, Câmara Municipal, OAB, e a gente recebeu ilustres profissionais, pessoas realmente capacitadas e que entendem muito de direito eleitoral, entre eles o doutor Ederson Advíncula Siqueira. O doutor Ederson, eu vou resumir porque o currículo dele realmente é gigante, nós ficaríamos aqui até o final do programa falando sobre ele. Ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados de Minas Gerais e também presta consultoria à Associação Mineira dos Municípios, ou seja, é o cara que sabe muito sobre tudo o que está acontecendo, mais que na teoria, também na prática. Ele já está aqui conosco e nós voltamos daqui a pouquinho. Vai lá tomar água e volta correndo. Doutor Ederson, bom dia. Bom Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso de poder estar mais uma vez na cidade de Uberaba, né, prestigiando esse evento. Então, até porque o doutor Ederson tem bastante clientes, ele representa uma banca importante de advogados, se não o maior nessa área do direito eleitoral, administrativo, direito público em Belo Horizonte. Doutor, com tanta coisa acontecendo nesse país, o senhor acha que os partidos, os candidatos, eles terão muita dificuldade em se habituar às novas regras e, ao mesmo tempo, conviverem aí com o receio da mão firme do Ministério Público e do Judiciário? costumo dizer que uma disputa eleitoral é como se fosse um campeonato de futebol. A diferença é única. As pessoas conhecem a regra do futebol, mas não conhecem a regra eleitoral. Se eu perguntar para qualquer pessoa, ainda que não goste de futebol, se eu perguntar se a bola sair pela linha de fundo, a pessoa vai responder, é escanteio, é tiro de meta. Cartão vermelho significa o quê? Expulsão. Mas se eu perguntar para a pessoa, quando inicia, qual que é o prazo das convenções partidárias, as pessoas que vão disputar a eleição, que estão se preparando para a eleição, não sabem. Isso é um problema grave, porque o próprio eleitor, o candidato, não conhece a regra eleitoral. É como se você entrasse num campeonato, digamos, vamos inventar o campeonato de Tacará. A gente entra no campeonato de Tacará, gente, vamos disputar o campeonato de Tacará, e eu pergunto, qual que é a regra do campeonato de Tacará? Não sei, vamos disputar sem saber a regra. E aí? E aí, a consequência é exatamente a questão das próprias reprovações de contas, as condenações que se tem. Você tem muito candidato bem intencionado que, às vezes, entra numa disputa eleitoral, né, bem intencionado, querendo fazer o bem e sai inelegível. Sai inelegível por quê? Porque deixou de cumprir determinados requisitos que a própria legislação eleitoral estabelece. Às vezes simples? Simples. Como, por exemplo, você não abriu uma conta bancária, e aí você tem uma reprovação de uma não prestação de contas que, por esse fato, te deixa sem equitação eleitoral, portanto, sem possibilidade de se candidatar nos próximos pleitos eleitorais. Isso significa dizer que uma boa assessoria jurídica, técnica também, né, ela vai ser crucial nesse processo. Sim, inclusive há uma obrigatoriedade da própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral de que todo candidato ele é obrigado a ter contador e advogado. É obrigatório. E jornalista? Ainda não. Mas ainda é muito não necessário. se colocou, né? Na verdade, é interessante. É um trabalho muito próximo, muito. Justamente, é interessante porque, infelizmente, os nossos legisladores, e principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem entendido como todo profissional de marketing. Quando eu falo profissional de marketing, é o marqueteiro, o jornalista, o publicitário, todos esses profissionais seriam nefastos à campanha eleitoral. Há uma crítica gigantesca, por exemplo, ao programa realizado pelo João Santana,
E eu digo, o programa do João Santana é o programa mais belo realizado, ou seja, aquelas imagens cinematográficas, aquilo foi criticado, dizendo, olha, isso, a campanha não pode ser dessa forma, a campanha deve dessa forma, a campanha deve ser bonita, a campanha deve chegar ao eleitor e deve despertar o interesse do eleitor e não afastá-lo. Então eu acho que até o jornalista, se existe a obrigatoriedade do advogado, da mesma forma deveria ter a obrigatoriedade do jornalista. Eu critico muito essa exigência do advogado e do contador, porque ela quer dizer que se eu não tenho dinheiro para contratar advogado e contador, eu não posso ser candidato. Ou seja, é quase a volta do censitarismo no processo eleitoral. E isso é muito ruim. E a comunicação com o jurídico, ela caminha junto, precisa caminhar, né? Porque é a venda da imagem dentro da legalidade. Gostei demais dessa sua colocação. Nós vamos agora para o intervalo. A gente volta daqui a pouco, não sai daí. Nós estamos de volta aqui com Seu Direito, que hoje recebe o Dr. Ederson Advíncula, um nome diferente. E olha, depois, se der tempo, eu vou até pedir, porque eu falei que ele já nasceu para coisa, porque o nome dele tem uma origem. Aí, na verdade, não origem, mas o significado aí da advíncula tem a ver aí com a questão do mundo jurídico. Mas, doutor Ederson, o senhor me fala, ao fechamento do último bloco, uma situação interessante e ao mesmo tempo preocupante, porque o senhor critica, de certa forma, apesar de dizer da importância de ter os profissionais, contadores e assessores jurídicos numa campanha política, o senhor vê aí um perigo de diferenciação, né? de não igualdade, vamos chamar assim, diante de candidaturas com menos recursos. E diante disso eu te pergunto, como é que faz o pobre? Ele fica com mais dificuldade de alcançar o poder? É esse o retrato do Brasil? Exatamente. Nós temos alguns municípios. Aqui em Minas Gerais, não precisamos ir tão distante para o Nordeste, não. Vamos ficar em Minas Gerais. Nós temos municípios que não têm advogados. Às vezes tem 1, 2 advogados. Não tem advogado no município. E às vezes você vai ter 100 candidatos a vereador, 3 candidatos a prefeito. Como é que vai ficar essa situação? Porque poderia se imaginar, olha, um candidato advogaria para todos, advogaria para o partido e, portanto, daria assessoria jurídica para todos os candidatos. Mas nem assim essa exigência consegue ser cumprida. E é interessante que essa exigência ela não está na lei. Isso foi uma exigência criada pela própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a Justiça Eleitoral estabeleceu uma regra, uma exigência não amparada na lei. E, na verdade, que cria quase um censitarismo dentro do processo eleitoral. E aí que vem a grande questão. Na verdade, o que a Justiça Eleitoral deveria fazer era criar a condição, ou seja, nomeando defensores públicos para atuar. Porque não existem muito mais, é uma coisa simples, existem muito mais candidatos do que advogados. E mais, advogados com conhecimento em direito eleitoral é muito menor. E por isso, o que nós da OAB tentamos fazer é exatamente esses eventos, como estão acontecendo aqui em Uberaba, em tentar ensinar, passar a legislação eleitoral para o advogado, porque nós precisamos de advogados que atuem na área do direito eleitoral para dar assessoria. Isso é importante. Eu digo, a Constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça. Eu digo que hoje o advogado é indispensável para a administração da democracia. Concordo com o senhor. Essa resolução é de quando? Essa resolução, ela é do final do ano passado, ou seja, exatamente a resolução que regulamenta as eleições para esse ano. Sim, na jurisdição comum, a pessoa que não pode pagar, ela tem o benefício da justiça gratuita. Então, concordo com o senhor, mas daí eu te pergunto, o senhor é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, o senhor tem essa visão crítica, o senhor atua profissionalmente também no meio. O que como presidente da comissão, ou o que a OAB Minas fez no sentido de pedir um ajuste nessa resolução, ou fez e foi negado? Pois bem, no Brasil nós vivemos praticamente uma briga de classes, ou seja, não se briga por direito. É igual Atlético e Cruzeiro? Briga-se por privilégios. Né? Hoje no Brasil, infelizmente, é essa forma. Briga-se por privilégios. É lógico que existia uma pressão de advogados que atuam na área do direito eleitoral para entrar essa exigência na
na resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estive em Brasília, num evento organizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que, juntamente com o ministro Henrique Neves, eu trouxe essa preocupação, né, para a própria democracia. E eu confesso que eu fui um pouco até criticado por defender tese para, num evento de advogados, que seria contra a classe do advogado. E eu fui até questionado disso daí. Peraí, como é que você, num evento de advogado, vai defender tese contrária aos advogados? Que seria assessoria gratuita. Exatamente. E aí, naquela oportunidade, eu disse para todos os colegas que estavam lá, olha, antes de ser advogado, né, eu tenho uma obrigação constitucional, eu tenho que defender o Estado Democrático de Direito. E eu não posso me furtar a defender essa tese de exigência ilegal do Tribunal Superior Eleitoral, que seria o advogado. Sim, o advogado é muito importante, então crie-se oportunidades para, nem que seja para defensorias públicas, atuarem no caso de candidatos que não tenham condições Até de porque contratar quem advogado. tem vai contratar uma grande banca, como é o seu caso. Doutor, diante de tudo isso, dessa polêmica de presidenta afastada, de presidente interino, de presidente da Câmara no Conselho de Ética, de deputados na nossa região mesmo presos, o que o senhor acha juridicamente que se vai haver um reflexo nesse processo eleitoral? O que o senhor está vislumbrando com relação a essa linha aí? Nós estamos passando por um momento de transição muito grande em que há um risco, que eu digo que é o risco do vácuo de poder. Ou seja, nós temos as grandes lideranças do país envolvidas em menor ou maior grau em todos os escândalos da vida pública. Mas Só não se que são criaram práticas, novos nomes. São práticas políticas que vêm, talvez desde o início da República, e vêm se perpetuando por famílias, gerações, e agora isso é colocado em xeque. Toda essa sistemática política que nós temos no Brasil. E aí, a consequência disso será, obviamente, um vácuo de poder. Porque essas pessoas que durante anos estiveram à frente da política simplesmente vão sair. E a saída dela cria-se o vácuo de poder. Porque não se criaram novas lideranças. Até eu falo que é o capitalismo, a ganância política. Porque também ninguém só sabe. É um ou outro. Eles vão cercando, que não deixa surgir novas lideranças. Exatamente. Aliás, quando surge, dá um jeito de matar. Sim, exatamente. Só que eles vão sair do cenário. Há essa tendência de sair do cenário e vai gerar esse vácuo. Esse vácuo pode ser ótimo. Se nós pensarmos, a Alemanha teve um vácuo de poder depois da Segunda Guerra Mundial e virou uma potência. O Japão, depois que foi destruído, teve um vácuo de poder e surgiu como uma grande potência. Só que esse mesmo vácuo de poder aconteceu, por exemplo, na Itália, na Operação Mãos Limpas, que é muito parecida com essa, surgiu quem com o vácuo de poder? O Berlusconi. O vácuo de poder na Alemanha fez surgir o Hitler. Pode jogar para cima ou criar um buraco. Exatamente. Então a sociedade ela tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos, ainda que essas operações sejam muito boas e tragam oxigenação, elas trazem um perigo muito grande, que é o perigo da violação de direitos fundamentais, que estão sendo sistematicamente violados. Então, a sociedade ela tem que ter essa preocupação. Nós não podemos, eu costumo dizer o seguinte, a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem. Então, se nós tratarmos o câncer da corrupção, né, com grande força, nós podemos estar simplesmente envenenando o Estado e não dando a dosagem correta do remédio. Hoje nós estamos envenenando ou tratando? É difícil dizer isso porque eu acho que existem elementos que estão exagerando. E existe uma vaidade também dos poderes, do Ministério Público, do próprio juiz, a gente sabe disso. O humano é vaidoso, né? Exatamente. Isso é perigosíssimo. Nós vamos falar sobre moralidade, né? Eu tive há pouco tempo atrás, num evento no norte de Minas, onde um promotor veio dizer que todo político era bandido e que não valia nada e tal, se colocando como paladino da moralidade. E eu disse para ele, eu tive a coragem de dizer para ele o seguinte, olha, um sujeito que recebe auxílio moradia, quando tem casa própria, num país
de miseráveis e pessoas que não têm onde morar, não tem culhão para vir aqui na casa do advogado, e é na casa do advogado, falar sobre moralidade comigo. Ficou branco? É exatamente isso. Eu estou até preocupado dele querer me processar de alguma coisa. Mas o fato é que no Brasil briga-se por privilégios. Nós estamos vivendo uma crise gigantesca e o Congresso aprova. Nós estamos todas as instituições, todo mundo fazendo corte, a Justiça do Trabalho diminuindo horário de funcionamento. Aumenta o salário do servidor. O que está sendo feito? Aumento de bilhões e bilhões e bilhões para juízes, promotores e todo mundo da carreira. O impacto, esse é direto, existe todo o impacto indireto de todas as repercussões que vão vir tanto no estadual... Em nome da política, da governabilidade, eu dizia, né, do então, paparico. Assim, acho que nós temos que repensar o Brasil. Eu tenho um medo muito grande da minha geração ser considerada a geração que quebrou o país. Eu tenho muito receio disso. E o cidadão comum que está aí em casa, qual que é a responsabilidade dele nesse processo todo? Só o voto? Eu acho que o cidadão ele deve não só pensar o processo eleitoral como o voto na urna, né? Não, acho que essa questão também de criminalizar a polícia, eu estou me vendo nesse momento, para o cidadão, todo político é corrupto. O político sério está com vergonha de ser político. Exatamente. Está com vergonha. E eu digo o seguinte, essas medidas extremamente enérgicas contra o político acaba afastando a pessoa de bem. Quem fica na política? O mal político. Nós vamos combinar que estava bagunçado demais, né, doutor Ederson? Alguma coisa precisava ser feita. Você tem filho? Tenho filho. Tem hora que tem que ser meio duro, não tem não? Tem. Às vezes tem que ser enérgico, mas sempre com amor, né? Sim, tudo que é rígido demais quebra. Exatamente. Doutor, o senhor também, como eu disse no começo, o senhor dá consultoria aí para a Associação Mineira dos Municípios, a Associação Mineira de Municípios, a nossa querida AMM, ela é uma entidade que congrega, que representa aí os municípios, as prefeituras, os poderes executivos municipais. Que também estão num chororô danado, né? Eu sei que nós estamos aqui para falar mais de direito eleitoral, mas Minas é um estado de dimensão continental, é um país, é um continente, talvez, pelo seu grande número de municípios, e grandes diferenças de realidade, né? Nós temos aqui áreas extremamente pobres, áreas extremamente enriquecidas. De forma geral, os prefeitos estão chorando à toa ou realmente as prefeituras estão quebradas? Por que estão quebradas? E com relação a essa questão eleitoral, já que naturalmente prefeitos são políticos, essa questão toda de dificuldade financeira aliada a essa rigidez do judiciário, esses novos fatos que têm ocorrido aí na política brasileira, o senhor acha que isso vai influenciar de alguma forma na postura daqueles que poderiam se candidatar à reeleição? O que acontece? Nós vivemos durante alguns anos um período muito bom para a administração municipal. Um período de grande arrecadação, período esse que foi de 2008 a mais ou menos 2010, mais ou menos sobrava até 2012. Dinheiro no mundo, né? Sobrava dinheiro. O que as prefeituras fizeram? Aumentaram a máquina, aumentaram servidores. Vendo a bonança, a própria União começou a colocar obrigações, né, para os próprios municípios. Foi passada muita obrigação para o município sem uma contrapartida do Estado ou da União. Isso daí foi passado. E nós tivemos gestores anteriores que viveram essa bonança e criaram dívidas, criaram uma situação que hoje os prefeitos que estão na administração dos municípios estão respondendo por isso e, de certa forma, estão engessados. Por quê? Porque eles têm que ter uma responsabilidade fiscal e têm que cumprir obrigações, né? Pagar o salário dos servidores que foram inchados na própria administração, o próprio Ministério Público obrigando o município a fazer concursos públicos, né? Nós sabemos que... Aí tem a indenização dos que saem, né? Exatamente, tem todo esse problema aí que acaba hoje. Essa gestão 2013-2016 realmente foi uma gestão extremamente prejudicada com tudo isso. Com isso daí. Além disso, nós temos também a situação de prefeitos irresponsáveis que criaram uma dívida gigantesca e praticamente impagável. E dívida essa que vai acumulando, que até então já teria, no momento de bonança, já seria difícil pagar,
no momento de crise é pior ainda. Então, esses prefeitos vão ter muita, mas muita dificuldade em explicar para a população. Eu acho que a coisa tem que deixar claro, olha, o município tem uma situação difícil, né? Estamos tentando enfrentar. O que a MM ela tem feito é exatamente mostrar a situação no estado inteiro. Poucos são os municípios que estão com uma situação um pouco mais privilegiada de não ter uma despesa e uma dívida gigantesca. A maioria, em que percentual hoje, então, nós estamos falando da questão desses políticos que têm condições de serem candidatos à reeleição, né? Então eu te perguntei se o senhor, pelo que vivencia na MM, o senhor acha que muitos vão arredar pé? E outra coisa também, vai aumentar ou não? O senhor acha que não vai chegar nesse nível de prefeitos atuais que vão ficar presos aí na lei de responsabilidade fiscal? Presos, metaforicamente falando, pelo amor de Deus. A questão da lei de responsabilidade fiscal, creio que ela será, na sua interpretação, um pouco mais flexibilizada. Porque, de certa forma, se existem obrigações que o município tem, obrigações essas que são anteriores à própria gestão do prefeito, ou seja, ele não criou novas dívidas, não criou novas despesas, mas ele tem que pagar aquela despesa. Como é que você penaliza o prefeito? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela atinge o gestor. Como é que nós vamos responsabilizar o prefeito que não tem, ele tentou fazer o melhor e não foi possível? Há uma tendência do próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a MM tem conversado bastante exatamente para, olha, vamos ser mais coerentes com essa aplicação. Nós não podemos pensar numa lei que vai punir o administrador que não é responsável por aquilo e, mais uma vez, considerar afastar o bom político. O Pacto Federativo, pelo que percebo, o senhor defende o Pacto Federativo? Eu defendo completamente o Pacto Federativo, mas qual pacto? Todo mundo fala em pacto. Cadê a proposta real? Justamente, nós temos que fazer um pacto federativo. É bonita essa palavra, né? É Pacto lindo. federativo. Qual o pacto federativo? Né? Porque diante das obrigações aumentadas que o Poder Central repassou aos municípios, todo mundo, boa parte, sobretudo de prefeitos, defende o Pacto Federativo, eu vejo deputados, mas a coisa não anda, e por que não anda ser tão boa? Acho que nós temos que pensar, além do Pacto Federativo, qual o Pacto Federativo que nós vamos ter? Qual modelo, né? E tal, nós temos que pensar numa forma de administração dos municípios de forma menos burocrática. Eu acho que a estrutura, já está comprovado que quanto mais a estrutura ela fica mais burocratizada, mais ineficiente é o Estado. Então o Estado tem que parar de preocupar, por exemplo, de fazer um exemplo. Vamos fazer um concurso para a limpeza. O Ministério Público, não, porque tem que fazer o concurso e tal para o pessoal. Gente, para quê? Ou seja, a pessoa está trabalhando ali, aí de repente ela tem algum problema, tem que passar para outra função, você não pode demiti-la, você tem que colocar ela em secretaria, a secretaria fica cheia, você tem que fazer um outro concurso para limpeza e a pessoa vai afastada. A máquina vai inflando? A máquina só vai perdendo a eficiência. Então o ideal é pensar numa administração que seja eficiente. Que pena que nosso tempo já está acabando. Muito bom falar com o senhor. Nós recebemos aqui hoje, então, o doutor Edson Advíncula Siqueira. O senhor está feliz no direito, né, doutor? Tô, graças a Deus. E no futebol, porque no currículo dele, posso contar? Pode, lógico. É que eu recebi o currículo dele. Lindo, cruzeirense. É tanto amor assim? Justamente. Está sofrendo mais no direito ou mais no time? Não, eu tô acreditando que agora nós vamos embalar aí no campeonato e vamos aí pro Penta, né? Eu agradeço a sua presença. Eu só gostaria de registrar uma coisa também. Pois não. Esse evento, eu estou muito feliz com ele, porque todos os palestrantes têm uma vinculação com o Uberaba muito grande. Todos eles. Você também? Eu também, porque o Uberaba, talvez dos municípios, tirando o meu município que eu moro em Belo Horizonte, talvez dos municípios de Minas Gerais, o que eu mais visitei, o que eu mais estive presente foi Uberaba. Na verdade, eu não venho em Uberaba, eu venho numa churrascaria aqui que eu adoro, então eu aproveito, eu venho na churrascaria e acabo fazendo outros trabalhos aqui em Uberaba. Mas tanto o Diogo Cruvinel, ele tem raiz aqui, a Viviane tem raiz aqui em Uberaba. Avô. Exatamente. Cruvinel é uma família foi famosa. Uma grande coincidência que eu os convidei para estar aqui e isso assim, ótimo, eu tenho parente lá. Né? Então foi uma coisa muito gostosa, exatamente por essa identidade com o município de Uberaba. Nomes fantásticos, né? Excelente, nomes espetaculares. Mais uma vez eu te agradeço, continue vindo comer o churrasquinho, visite mais a nossa cidade.
e parabéns pelo seu trabalho aí no campo do direito. Obrigado, eu que agradeço, estão sempre à disposição aí para vir aqui comer um churrasco, aproveitar e dar umas entrevistas. A casa é sua, nós voltamos na semana que vem, você já sabe, acompanhe aí nosso programa, você que perdeu, pelo www.câmarauberaba.mg.gov.br. Eu vou falar para vocês, logo, logo, nós também teremos a Rádio Câmara. O projeto já está no Ministério das Comunicações e aí é mais um canal de informação pela transparência do Legislativo. Um beijo, eu fui.